Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais integrantes do núcleo crucial da tentativa de golpe vai chegando ao fim. E em Belém, os chefes de Estado do planeta inteiro se reúnem na cúpula que antecede a COP30. Eu sou Rodolfo Lago. Eu sou Thales Faria. E esse é o Papo de Redação. Pois é, Thales, enfim, já está bem perto, né, no momento ali de final do julgamento desse chamado núcleo crucial ali da tentativa de golpe de Estado, né? Enfim, nesse momento aqui que a gente está gravando, os ministros do Supremo estão votando os recursos ali dos advogados de defesa dos integrantes desse núcleo crucial, incluindo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, e já tem maioria ali para negar esse recurso, o que leva esse julgamento aí para os seus últimos momentos e o início do cumprimento da pena, né? Exatamente. Está se aproximando o momento em que o Bolsonaro vai dar uma passadinha pelo presídio. Ele que disse durante a campanha que só havia duas hipóteses de ser preso, era ser carregado morto ou não ser. Ou não ser. E ele vai, né? É. E agora você falou aí que ele acha que vai dar uma passadinha. Você acha que vai ser só uma passadinha? Eu acho que ele tem grandes chances de conseguir obter algum tipo de concessão do tribunal baseado na saúde dele. Ele levou uma facada, essa facada teve consequências e ele vai poder usar isso. O Collor fez isso. Uhum. E o Collor fez isso com muito menos condições do que o Bolsonaro. Até há suspeitas de que tenha sido forjado, né? Que o Collor estivesse ali se fingindo de maluco. Entendi. Que ele usou como argumento que ele não está bem da cabeça. Da cabeça, né? E os problemas de saúde do Bolsonaro são de fato notórios, né? A gente sabe, enfim, que ele tem diversos problemas decorrentes da facada, já teve que fazer várias cirurgias aí para corrigir os relatos de que, enfim, agora passa o tempo inteiro soluçando e vomitando, né? Agora, é importante explicar, né, Thales, que não há hipótese da não passagem pela prisão, né? Exatamente. Tudo que os advogados dizem, os juristas que a gente conversou, tudo que eles dizem é que uma passadinha pelo presídio ele vai ter que dar, de qualquer maneira, mesmo que seja libertado. Agora, seja libertado não, seja possível ficar em prisão domiciliar e com tornozeleira, essas coisas, mas a passadinha pelo presídio terá que dar, como deu o Collor. Exatamente. O que muitos explicam, né, os juristas, é isso, é que esse primeiro momento, havendo a condenação, ele tem que acontecer. A pessoa tem de ir para o local que a justiça determinar que ele vai cumprir a pena. Pode ser a penitenciária da Papuda, pode ser algum outro local, enfim, isso ainda não está definido, mas ele tem que ir. Aí, enfim, os advogados daí depois apresentam o recurso, mostram lá laudos médicos, essas coisas, dizendo, olha, não tem condição de cumprir pena na cadeia. Enfim, mas passar por lá vai ter que passar. Né? Agora, você pensa o seguinte, a situação do Bolsonaro, nesse aspecto, é um pouco melhor do que a situação dos outros condenados nesse núcleo crucial. Então, você tem o general Braga Neto, que já está preso e que não tem doença nenhuma. Ao ser condenado, ele... não tem escapatória. Não tem escapatória. Braga Neto, o ex-ministro da Defesa, o Augusto Heleno, Almir Garnier, oficiais generais, quer dizer, que tiveram um papel forte, importante nas Forças Armadas. Esses aí sairão dali condenados. E aí como vai ser? Durante um tempo, eles pegam prisão militar. Vão ter lá até alguma regalia
Mas depois disso, depois desse tempo, eles vão ter o julgamento no STM para decidir se eles são dignos de honrar a farda. De honrar a farda, se continuam com a farda, se não continuam. Isso está causando um reboliço lá no meio militar, porque os militares vão ter que... Os militares têm maioria, por exemplo, no Superior Tribunal Militar, STM. Eles vão ter que decidir se tiram ou não. Não tem mais aquela cerimônia antiga dos filmes de você pegar os botões da farda, cortar com a faca e arrancar o uniforme do cidadão. Não tem mais essa cerimônia antiga, mas tem o seguinte: ele não é digno de vestir a farda. Perde a farda, perde as armas e a pensão vai para a família. Vai para a família. Eu até essa semana eu estava até apurando um pouco isso, como é que está esse ambiente lá no STM, né? Porque realmente aí, enfim, tem uma coisa, pelo que me disseram, que era até então meio tradição. Um militar condenado a mais de 2 anos de prisão, isso era tradicionalmente considerado desonra à farda. E aí o que acontece? É expulso das Forças Armadas, fica numa coisa que é meio como se fosse morte, ele morre, embora esteja vivo, e a família passa a receber uma pensão. Agora, o que me lembraram ali é o seguinte, é que nunca essa situação aconteceu com generais e ex-comandantes de Forças Armadas. Vai ser a primeira vez, o que pode levar agora a uma decisão diferente. Então, o que as pessoas ali estão avaliando é que assim, acham que pode acontecer com uns, aqueles que as provas são mais contundentes de que cometeram um crime grave, planejou o assassinato do presidente Lula, né? Pode acontecer com uns e pode não acontecer com outros. Com outros eles podem levar em conta o que essas pessoas fizeram nos seus 40 anos de carreira militar pelo país. Você tem o general Mário Fernandes, isso, que fez o plano do Punhal Verde e Amarelo. Punhal Verde e Amarelo. Esse estaria no sal. Estaria no sal. E, por exemplo, o general Heleno poderia ser alguém que dissesse assim, tem uma folha de longo serviço prestado à nação. Mas e o Braga Neto? Braga Neto é uma outra questão. Outra questão que o Braga Neto. Agora, tem outra questão ainda, que é o seguinte, essa situação desses militares já criou confusão dentro do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Militar. Há pouco tempo teve um bate-boca lá da presidente do STM com um dos ministros militares, que é brigadeiro, tenente brigadeiro, tenente coronel brigadeiro, e por causa do clima que está essa presidente do STM. É uma pessoa... Ela é progressista, né? De defesa da democracia, fez um discurso pedindo desculpas à família do Herzog pelo assassinato dele, numa cerimônia de 50 anos da morte do Vladimir Herzog. E aí o tenente coronel brigadeiro protestou, dizendo que isso não era, que ela não ouviu os outros, ela não tinha direito de falar. Estudar, né? Não, primeiro disse que ela não tinha direito de falar pelos outros, aí quando ela rebateu que ela precisava estudar. Estudar o quê? Olha só, estudar o golpe de 64 para saber, e a morte do Herzog... Dentro do doicode das dependências... Para ver que a versão oficial não é a versão certa. A versão oficial que nós temos hoje, né? Porque a versão oficial da época deles era outra. Então está um clima muito pesado, já agora dentro do Supremo, já está começando a brigalhada. Sem dúvida, né? E aí o fato de hoje ali o Superior Tribunal Militar ser presidido por uma pessoa progressista, uma mulher progressista, Elizabeth Rocha,
não é garantia de que essa situação melhorou, porque é preciso entender até a própria forma como ela foi eleita presidente. A gente viu agora há pouco no Supremo, né, quando o Luiz Roberto Barroso deixou a presidência do Supremo e assumiu o Edson Fachin, que essa troca é uma mera formalidade. A eleição que acontece ali, normalmente, nos tribunais superiores, ela é uma mera formalidade, é pelo caráter de antiguidade. Com a Elizabeth Rocha não foi assim, ela era a próxima pelo critério de antiguidade, mas ela teve que disputar uma eleição que estava empatada em 5-5 e que só desempatou com ela votando nela. Então isso mostra ali que a situação dela não é a mesma, que ela tem uma situação isolada ali, né? Ela dizem lá que ela é chamada de ministra voto vencido. Estava empatada em 7-7. 7-7, no tribunal perdão. São 15 ministros. Isso, 7-7. Exato. E a maioria é militar. O que ocorre também é o seguinte, é que sendo a maioria militar e tendo ainda eles essa visão de que a história, de que é preciso ler a história, rever a história, porque a história contada não é verdade, o que vai ocorrer? Eles vão votar, provavelmente, o corporativismo vai pesar muito. Se pesar o corporativismo, eles inocentam esses generais que tentaram o golpe e dizem que não, são dignos, etc., e não tiram a farda dessa gente. Vai pegar muito mal para a imagem dos militares. Os militares vão sair dessa história toda no golpe, na tentativa de golpe, já pegou mal para eles, para o grupo que tentou o golpe, que participou. Mas, de certa forma, o atual comandante militar, né, do Exército, os comandantes militares atuais conseguiram isolar, dizer, olha, isso aí foram eles, nós não pensamos assim, nós somos defensores da democracia. Já teve lá um grupo do Pujol, que foi a favor de fazer toda a defesa, a prevenção contra a Covid no meio do governo Bolsonaro. Então, e que é esse grupo que está agora, ele estava conseguindo separar os dois grupos. Se o Superior Tribunal Militar vier a dissolver, se portar corporativistamente com relação a essa questão, os militares vão novamente jogar no lixo toda a imagem deles. Sem dúvida, sem dúvida. Enfim, esse é um assunto que vai percorrer os próximos dias aí e chamar muita atenção. Uma atenção que vai estar ali um pouco dividida com os olhos aí do planeta com relação às coisas que estão sendo discutidas e serão discutidas em Belém do Pará, lá na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, né? A COP30. Termina agora nessa sexta-feira a cúpula dos chefes de Estado, que é ali uma reunião prévia, preliminar, mas muito importante, porque é ali que os governantes das nações colocam seu posicionamento a respeito disso, e é isso ali que meio que orienta a discussão mais técnica que vai começar na segunda-feira na COP30 propriamente dita. Tem muita expectativa aí, né, de que coisas concretas saiam dessa vez, mas por outro lado também tem muito a experiência de outras COPs aonde ficou-se muito no discurso e não se resolveu nada de concreto. Né, ela começa com uma forte oposição da figura mais forte no mundo atualmente, que é o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que não apareceu, não mandou representantes, não tá nem aí. O Milei, da Argentina, que é uma figura menos importante, mas de qualquer maneira seguiu o Trump e não veio, então você tem... É marcada pela ausência dessas figuras, né? Isso daí já é um ponto problemático. De qualquer maneira, o Lula conseguiu lançar uma ideia que pode ser que essa ideia, a gente vai ver aí ainda, pode ser que essa ideia seja exitosa, que é criar um fundo permanente de defesa da Amazônia. Um fundo que seja
autogerível. A ideia é que o dinheiro que os países contribuam vá sendo aumentado com o passar do tempo, com a gestão desse fundo. Então, ou seja, é um fundo que eles chamam de fundo permanente. Uhum. Não é um fundo, vamos botar um dinheiro ali, fazer alguma coisa agora, e não. Só que esse fundo precisa, a Noruega, por exemplo, falou que vai dar 3,6 bilhões, eu acho, para o fundo. O fundo hoje estaria já com mais ou menos garantido, da Noruega, da França, de Portugal, eu acho que da Espanha, estaria em 5,6 bilhões e a meta é ter 10 bilhões até o final do ano. Uhum. A Noruega disse assim, olha, eu dou esse dinheiro, mas tem que ter os 10 bilhões. Se não conseguir esses 10 bilhões, aí vai ser um problema. Mas se conseguir, terá sido uma vitória do Lula, apesar da ausência do Trump, apesar de tudo isso. A teoria dessa COP, isso é interessante, foi colocado pela Marina Silva, pelo próprio Lula, está sendo repetido. A teoria dessa COP é o seguinte, ela é a COP não vamos criar coisas novas, muitas coisas novas, vamos tentar fazer com que ela seja uma COP da execução, exatamente, da implementação. Porque essas ideias, elas todas já tinham sido esboçadas nas conferências anteriores, a própria criação desse fundo. E a coisa não avança. Então, a ideia agora de, concretamente, isso acontecer, e há uma expectativa aí de que realmente isso seja possível. Por quê? Porque, enfim, o que me parece que é a ideia, né, Thales, do governo ao trazer essa conferência para dentro da Amazônia, é mostrar para o mundo o seguinte: o Brasil, ele é o receptáculo, né? Ele é o coordenador do que resta de preservação ambiental. A maior floresta do mundo, hoje ela está sob responsabilidade do Brasil, tem uma parte em outros países ali da América do Sul, mas a maior parte no Brasil. E aí, a ideia do fundo, eu acho que me passa o seguinte também, mostrar o seguinte: olha, a preservação ela é importante para o planeta, mas de um ponto de vista aí de prazo mais curto, ela cria problemas, né? Porque, enfim, fica ali aquela região preservada e você ali não consegue fazer outras coisas de desenvolvimento econômico, por exemplo, explorar petróleo, né? Então, se quer que se preserve, é preciso financiar esse E aí é que está a dificuldade. Os países ricos não querem financiar, então, porque não são os países pobres, os países emergentes que vão ter dinheiro para isso. Para isso. Por incrível, mas são os países que mais, são os países ricos, são os que mais poluíram, que mais fizeram com que a gente tenha chegado a essa situação, limite de o mundo poder não voltar atrás na situação eles que fizeram isso, mas eles não querem pagar. Exatamente. Então, se não querem que esses lugares onde a natureza está preservada façam o mesmo que eles fizeram, mas fizeram que eles ficassem no primeiro mundo, né? Eles financiem essa preservação. Eles financiem isso por quê? Porque mora gente ali, entendeu? Moram pessoas, moram seres humanos que, enfim, precisam comer, precisam... Agora, a grande discussão agora que eles estão colocando é lá o petróleo da margem equatorial. Que não pode explorar, está ali, pode ter ali quantidade de petróleo maior até do que o pré-sal. Uhum. Tudo bem, não pode explorar, vamos parar com explorar petróleo? Vamos parar. Então a gente conta ali quanto qual seria é o potencial econômico disso aí, e vocês nos dão uma mesada como se a gente estivesse retirando esse petróleo. Isso. Aí tudo bem, aí a gente não explora. Agora, não dá, porque isso aí que eu te falei do que eles poluíram o mundo, você pensa o seguinte: as florestas que havia e que eles queimaram
na época da Revolução Industrial para cá, que era carvão, carvão mineral, carvão, quer dizer, queimando florestas, jogando isso na atmosfera, e jogando na atmosfera, quer dizer, a gente passou séculos e séculos com eles, com a Revolução Industrial, sobretudo, depois da Revolução Industrial, né, com eles poluindo bastante. Agora, digo, não, vocês não podem usar a floresta amazônica. Tudo bem, eu até acho, não podemos usar. É bom que não se use, mas... Claro, sem dúvida. Mas isso tem que ter um custo para o planeta inteiro, porque se é um benefício para o planeta inteiro, não somente para a gente, o planeta inteiro tem que entrar nesse esforço aí, né? Mas enfim, Thales, acho que é isso, né? Esses são os dois principais assuntos aí da semana, né? E a ideia é essa aqui, é sempre ao final da semana a gente sentar aqui, discutir isso com vocês, debater esses temas aqui nesse papo de redação. Pedindo aí a você, né? Se você curte, se você gostou, curta esse conteúdo, compartilhe, acesse aí o site do correiodamanhã.com, né? E acompanhe a gente aqui. Perfeito. É isso aí. É isso então. Até a próxima.